Olá, bom dia, queridos amigos, amados irmãos e irmãs. Hoje é terça-feira da 19ª semana do Tempo Comum. Hoje é dia 11 de agosto. Peço licença para entrar na sua casa nessa manhã de terça-feira para lhes anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Mateus, capítulo 18, versículos de 1 a 5, versículos 10 e de 12 a 14. Hoje também é o dia de Santa Clara de Assis, que desde já pedimos bênção a ela. Ouçamos agora o Evangelho do Senhor Jesus. Naquele tempo, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: Senhor, quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade eu vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim mesmo que o recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. O que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade eu vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Queridos irmãos e irmãs, estas são palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. E também que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus queridos amigos, no Evangelho de hoje, Jesus faz um discurso que podemos chamá-lo de discurso eclesial. Nesse discurso, Jesus apresenta as características fundamentais da comunidade daqueles que são chamados a ser seus discípulos. No tempo de Jesus, e hoje também é assim, não é diferente, existiam muitas pessoas, particularmente os fariseus, que viam na vida em sociedade uma permanente tentativa de ascensão social, mesmo à custa dos outros, para ocupar os primeiros lugares, os postos de comando. É nesse contexto que devemos entender os discípulos de Jesus que se aproximam do Mestre no Evangelho de hoje e lhe fazem a pergunta: Senhor, quem é o maior no reino dos céus? Jesus lhes mostra o que realmente tem valor diante de Deus e ensina uma nova forma de vivência em comunidade. Jesus faz um gesto muito significativo, o de colocar no centro uma criança. Veja bem, uma criança, não um adulto ou uma pessoa tida como importante, mas uma simples criança. Esse gesto de Jesus representa muita coisa. Ele revela a lógica de Deus, que é bem diferente da lógica humana. Lembremos que as mulheres e as crianças no tempo de Jesus não tinham nenhuma importância social nem jurídica. Elas eram totalmente dependentes dos homens. A mulher dependia do marido e as crianças dependiam dos pais. A criança em tudo depende dos adultos. Ela é vista no Evangelho de hoje como aquela ovelhinha perdida que o pastor procura e cuida mais do que as 99 que não se perderam. O discípulo de Jesus deve ser como a criança, isto é, perceber que em tudo ele depende de Deus. Essa percepção São Paulo teve. Veja como ele se expressa no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 28, quando ele anuncia Jesus Cristo aos gregos lá no Areópago. São Paulo lhe diz assim: nele nós vivemos, nos movemos e existimos. É a percepção clara de que só somos porque somos em Deus. Em tudo dependemos de Deus. Depois dessa percepção, os discípulos de Jesus devem se converter, ou seja, mudar de mentalidade e de comportamento. Ele deve saber viver na simplicidade e humildade
e não passar a vida toda tentando galgar postos, cargos e status numa tentativa constante de empolerar-se nos primeiros lugares. O discípulo de Jesus deve também acolher sempre os pobres e os pequeninos, sem jamais os desprezar, porque eles têm a dignidade do Senhor, eles são seu sacramento. Olha o que Jesus nos diz no Evangelho de hoje, no versículo 5. Quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Que nesta manhã de terça-feira possamos analisar como estamos vivendo nossa simplicidade e humildade. Se você é daqueles que gostam de mandar, de submeter os outros à sua vontade, humilhar e ofender as pessoas e quer ser sempre o primeiro em tudo, toma cuidado. Lembre-se o que nos diz Nossa Senhora lá na oração do Magnificat. Deus derruba do trono os poderosos e eleva os humildes. Então eu peço que Deus nos tome em seus braços e com misericórdia nos ampare, como se ampara uma criança, e nos ensine a nos colocar em nosso lugar, para servirmos com simplicidade e amor todos os nossos irmãos e irmãs, sem nenhuma distinção ou discriminação. Amém. Hoje também, meus irmãos, é dia de Santa Clara de Assis. Ela nasceu no ano de 1194, em Assis, na Itália, e morreu no dia 11 de agosto de 1253, com 60 anos de idade. Também nasceu e morreu na cidade de Assis. Ela era filha de uma família muito rica, muito nobre, mas a exemplo de São Francisco de Assis, ela deixou tudo para se tornar a grande dama dos pobres. Ela é a fundadora das Irmãs Clarissas, que é o lado feminino da Ordem dos Franciscanos. Apaixonada por Jesus, ela se encantou no exemplo de São Francisco de Assis. Que ela possa interceder por nós no caminho da santidade. Amém. Oremos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rezemos também nesta manhã de terça-feira, pedindo as bênçãos à nossa amada padroeira, Santa Rita de Cássia. Ó poderosa Santa Rita de Cássia, chamada Santa das Causas Impossíveis, advogada dos casos desesperados e auxiliadora em todas as horas, intercedei junto a Deus para que me conceda alcançar a graça de que tanto desejo e necessito. Concedei também a mim perseverança na oração e na caridade, que por sua intercessão e mérito eu possa amar os inimigos e enfrentar as tribulações desta vida com renovado espírito de oração e aceitação dos desígnios de Deus. Ó Santa Rita das Causas Impossíveis, intercedei por nós. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Clara de Assis, por intercessão de Santa Rita de Cássia, livre-nos o Deus Pai Todo-Poderoso desta pandemia que assola o Brasil e toda a humanidade e nos conceda saúde e paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos, Deus os abençoe, paz e bem.